Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música e vou contar a história do disco do Erasmo Carlos, de onde foi tirada essa grande música que está no filme Ainda Estou Aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta. E queria agradecer demais aos quase 700 assinantes do meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, conheço o site, acho que vocês vão gostar bastante. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios, textos inéditos, cursos, debates, workshops exclusivos para assinantes do site. Bom, galera, o filme do Walter Salles, Ainda Estou Aqui, acaba de ganhar o Oscar aí de melhor filme estrangeiro, tá fazendo um grande sucesso no Brasil, e uma das coisas mais interessantes desse filme, né, que muita gente fala, é a trilha sonora, né? E o destaque na trilha sonora é a música É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, do Erasmo Carlos. É uma música, na verdade, do Erasmo e do Roberto Carlos, que abrilhanta a trilha sonora desse filme. E eu queria falar hoje sobre esse disco do Erasmo. Eu já fiz um vídeo aqui, vou até linkar aqui na descrição, sobre a fase do Erasmo Carlos pós-Jovem Guarda, mas eu queria falar um pouco sobre esse disco Carlos Erasmo, que é uma obra-prima da música brasileira, de onde saiu essa música, e é um disco muito marcante da carreira do Erasmo, tá? Bom, o disco Carlos Erasmo é de 1971, mas vamos voltar um pouquinho para a gente falar um pouco sobre a carreira do Erasmo, né? O Erasmo surge em meados dos anos 60 na Jovem Guarda, né? O que foi a Jovem Guarda? A Jovem Guarda foi um movimento, não foi o primeiro movimento jovem da música no Brasil, porque a gente já tinha rolado movimentos de música jovem no Rio nos anos 50, com Carlos Imperial, São Paulo também teve. Mas eu acho que a Jovem Guarda foi o primeiro movimento importante de um rejuvenescimento da música brasileira, né? Foi um movimento surgido a partir de um programa de TV da TV Record, chamado Jovem Guarda, que foi ao ar de 65 a 68, e revelou Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, os VIPs, revelou Gerry Adriane, né? O Rony Von não fazia exatamente parte da Jovem Guarda, mas também explodiu nessa época. Foi uma época em que esses artistas fizeram músicas muito inspiradas em Beatles e inspiradas também na música inglesa dos Beatles, mas também muito inspiradas no Iê 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 e na música italiana, né? Tinham muitas músicas brasileiras que eram versões de músicas italianas. Então foi um período muito rico assim de uma marca jovem na música brasileira. Bom, a Jovem Guarda foi um movimento muito importante, mas ela era um pouco limitante do ponto de vista artístico, né, para quem estava dentro do movimento, né? As músicas eram muito parecidas, elas tinham toda essa influência de iê, 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 como eu falei. E aí, quando essa galera, Roberto Erasmo, Vanderleia, Rony Von, quando eles começam a ficar um pouco mais velhos, mais adultos, assim, eles começam a buscar outros caminhos para a música deles, né? Então, o Roberto, por exemplo, no final dos anos 60, ainda na Jovem Guarda, ele já começa a buscar um caminho ali da música romântica, né? O Roberto fez uma transição brilhante do pop da Jovem Guarda para as baladas românticas. Ele vira ali o cantor mais famoso do Brasil rapidamente ali e pega ali essa coisa da música romântica como uma coisa dele, né? O Rony Von vai para um lado psicodélico, faz uns discos muito loucos ali na virada dos anos 60 para os 70. Agora o Erasmo, por exemplo, ele fica meio num limbo ali, né? A Jovem Guarda até 68, dura até 68, mas assim que acaba a Jovem Guarda, o Erasmo se vê meio numa encruzilhada ali, né? Ele ainda é visto por muita gente como digamos, uma relíquia da Jovem Guarda e ele ainda não acertou a mão num tipo novo de música que ele gostaria de fazer. E aí tem uma história muito interessante da carreira do Erasmo, que ele rompe o contrato dele com a RGE, o contrato acaba, a RGE não renova o contrato dele, e ele é contratado pela Philips, tá? A Philips era a gravadora mais importante do Brasil na época, era uma gravadora chefiada pelo André Midani, que era um cara super inteligente e que entendia a necessidade de tentar
lançar discos diferentes, discos mais ousados, discos mais experimentais, mesmo que não fossem grandes campeões de venda. Então, por exemplo, a Philips e o Midani investem em discos como A Tábua de Esmeralda, do Jorge Ben, que hoje todo mundo considera um clássico, mas que não vendeu nada em 74. Eles lançam os discos dos Mutantes, uma banda absolutamente brilhante, mas que também não eram grandes campeões de venda. Mas o Midani entendia, como poucos ali, a necessidade de fazer grandes discos que seriam discos vendidos em catálogo para sempre. Né? Ele falava, ou às vezes talvez eu possa lançar um Chico Buarque, não vai vender muito agora, mas ele vai vender para sempre. Ele tinha razão, os discos continuam vendendo até hoje. Né? Ele fez o mesmo com os Mutantes, fez o mesmo com... Ele lançou o Loki do Arnaldo Batista, que é um disco completamente louco, disco clássico, a gente está falando do Loki até hoje, mas em 74 tinha que ter muita coragem para lançar o Loki. Né? Pois bem, o Midani vai atrás do Erasmo e contrata o Erasmo para Philips. E aí tem uma passagem muito bonita em que o Erasmo está conversando com o Midani e pergunta para eles o que a gravadora espera de mim, basicamente. E o Midani fala para ele, olha, eu não espero nada, eu espero que você faça o disco que você quer. Vá lá e faça, o importante é que você faça. Tem uma entrevista muito bonita do Erasmo para o Rui Castro na revista Playboy que ele conta essa história. Né? Porque, só explicando um pouco, galera, hoje é fácil todo mundo louvar, elogiar o Erasmo Carlos. O tremendão, o grande compositor, o parceiro do Roberto e tal. Mas assim que terminou a Jovem Guarda, o Erasmo Carlos ele tinha uma imagem muito... polêmica no Brasil até, né? Muita gente da MPB torcia o nariz para qualquer coisa ligada à Jovem Guarda, então muita gente criticava o comercialismo da música do Roberto e do Erasmo. Eles não eram bem vistos por um grande setor ali da música brasileira. Isso, ao longo do tempo, isso foi se dirimindo, foi acabando e tal, e hoje não existe mais, mas na época era muito pesado, né? A gente tem que lembrar que em 1967 teve uma passeata de artistas brasileiros contra a guitarra elétrica, né? Jair Rodrigues fez parte, a Elis fez parte, até o Gilberto Gil fez parte também. Então, assim, havia uma noção de que a guitarra era meio que uma inimiga da música brasileira, né? Que rock, pop eram músicas entreguistas, eram músicas alienadas, eram músicas culturalmente irrelevantes e tal. Existia ainda essa briga e o Erasmo estava meio no olho desse furacão aí, né? Então, em 70, 71, quando ele é contratado pela Philips, o que o Midani faz, o André Midani? Ele monta uma equipe para trabalhar junto com o Erasmo, que é uma equipe totalmente antenada com a música moderna que era feita no período. Né? Então, ele chama, por exemplo, para ajudar a produzir o disco, o Manuel Barenboim. Manuel Barenboim, vou até linkar aqui, a gente acabou de fazer uma entrevista com ele aqui no meu canal de YouTube, para os assinantes do meu site. Manuel Barenboim tinha produzido os discos da Tropicália. O Tropicália é o Panisette Circenses, tinha feito discos do Gil, discos do Chico Buarque, trabalhou com Zimbo Trio, era um cara muito ligado à música de vanguarda, era um cara que experimentava pra caramba no estúdio. Né? O Midani chamou o Rogério Duprat, que é um maestro arranjador absolutamente genial, que fez os arranjos de todas as músicas clássicas da Tropicália, que trabalhou com os Mutantes. O Barenboim também produziu os discos dos Mutantes. E essa galera montou pro Erasmo uma banda absolutamente sensacional, né? Músicos muito sintonizados assim com o que se fazia de mais moderno no pop. Dois dos guitarristas desse disco eram simplesmente o Sérgio Dias, dos Mutantes, e o Lanny Gordon. Né? Quem era o Lanny Gordon? Lanny Gordon era um excepcional guitarrista brasileiro. Ele era chinês, ele tinha nascido em Xangai, na China, mas ele veio para o Brasil muito cedo. O pai do Lanny Gordon tinha uma boate em São Paulo chamada Stardust, que era uma boate que tinha uma banda da Stardust, era só o Lanny Gordon, o Pepeu Gomes com 17 ou 18 anos tocando baixo, o Hermeto Pascoal e o Heraldo do Monte. Era uma banda assim, absolutamente sensacional. O Lanny Gordon era um músico fora de série, tipo um virtuoso assim da guitarra, um cara totalmente psicodélico, louco, lisérgico, assim, teve depois muitos problemas psicológicos e tal, morreu há poucos anos o Lanny Gordon, mas era, segundo o Manuel Barenboim contou pra gente nessa entrevista que eu linkei aqui na descrição, um guitarrista absolutamente
tipo um Hendrix, assim, né? De uma criatividade ímpar e tal. E o nosso amigo Erasmo Carlos, com essa banda, com essa galera toda ligada à música de vanguarda e com a liberdade criativa que a gravadora deu para ele, fez uma obra-prima, né? O Carlos Erasmo é um disco assim. Quando a gente vai fazer a lista dos discos mais importantes do pop rock brasileiro, esse disco tá ali no topo, no panteão. Né? Um disco que tem De Noite na Cama, Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, essa música que tá na trilha sonora. Dois Animais na Selva Suja da Rua, música do Taiguara absolutamente maravilhosa. É um disco com uma pegada hippie, contracultural muito forte. Quando você ouve uma música tipo Gente Aberta, que é uma música do Erasmo Carlos e do Roberto Carlos, é sensacional. É uma letra sobre a necessidade de, naquela época, eles buscarem gente que tinha uma cabeça mais aberta. Né? Uma letra que diz tudo sobre aquele período. Eu tô, como assim, como se ele estivesse falando, eu tô de saco cheio de caretice, eu quero gente diferente, eu quero gente nova, eu quero gente que tenha uma cabeça melhor ao meu lado. É muito, muito legal. E esse disco tem uma pegada também de samba rock, né? Várias músicas desse disco têm uma pegada samba rock. Tem uma música do Jorge Ben, Agora Ninguém Chora Mais, que é quase numa versão heavy metal, uma versão meio de hard rock, com uma guitarra incrível, assim. Tem Mundo Deserto, Não Te Quero Santa. É um disco absolutamente sensacional. Tem uma música sobre maconha, que é Maria Joana, né, escrita pelo Erasmo e pelo Roberto. É um disco que vocês têm que ouvir. Então, se você viu Ainda Estou Aqui, você gostou de É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, eu recomendo demais que você ouça Carlos Erasmo, Erasmo Carlos, disco de 1971, e depois explore toda a discografia do Erasmo nesse período. O disco seguinte, Sonhos e Memórias, que é maravilhoso também. Depois ele fez Banda dos Contentes. É uma época muito, muito legal da carreira do Tremendão. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, por R$ 20 por mês você tem direito a 20 textos inéditos por mês, textos que eu faço só para o site. Você pode participar de cursos, debates e workshops exclusivos para assinantes e você tem acesso ao acervo completo do site, com quase 700 textos que eu escrevi nos últimos 4 anos e mais de 75 cursos, desde história do cinema, como fazer documentários, história do punk, história do pós-punk, música brasileira dos anos 70, tem muita coisa legal. Conheça andrebarcinski.com.br, acho que vocês vão gostar.